Ok, então, senhoras e senhores, boa tarde. Dando continuidade aos eventos da Semana de Ciência e Tecnologia, as SCIT 2021 do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, com o tema A Transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovação para o Planeta. Agora teremos a palestra com o título Aspectos Linguísticos e Culturais dos Tucano, com o palestrante Braulio Brandão de Oliveira Lopes. O professor Braulio é mestre em Linguística Teórica e Descritiva pela Universidade Federal de Minas Gerais, com o trabalho The Syntax of Object Marking in Tucano, a Formal Approach, que versa sobre sintaxe e fonologia da língua tucano. O professor Braulio morou em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, entre 2011 e 2015. Durante esse período, teve a oportunidade de visitar diversas comunidades tucano, como Tumbira e Balaio, nas quais estudou a língua e auxiliou no desenvolvimento de materiais didáticos para o ensino da língua materna nas escolas indígenas dessas comunidades. Peço aos inscritos que enviem suas perguntas pelo chat para que elas sejam direcionadas para o professor ao final da sua apresentação, de acordo com o tempo que tivermos disponível. Sem mais delongas, é com grande prazer que eu passo a palavra para o professor Braulio. Muito obrigado, Ronaldo, né? Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de vocês, né? Agradeço ao professor Ronaldo pelo convite. Então, como ele já falou, meu nome é Braulio. A nossa palestra será sobre alguns aspectos linguísticos e culturais do tucano. Antes de entrar nos aspectos específicos que nós vamos trabalhar, né, especificamente já que a gente está tratando na Semana de Ciência e Tecnologia de transversalidade, a gente vai trabalhar com as questões que atravessam tanto a língua quanto a cultura, né? Questões culturais que influenciam a língua, estruturas linguísticas e questões linguísticas que acabam influenciando a cultura dos tucano. Mas antes da gente entrar nisso, uma breve introdução a respeito dos tucano. Para começo de conversa, tucano se refere tanto ao povo indígena, que é chamado de tucano, quanto à língua que eles falam. Então, o povo tucano fala a língua tucano. E tucano também é utilizado para a família linguística a qual o tucano pertence. Para quem não está familiarizado com esse tipo de termo, família linguística é um conceito da comparação linguística, né? Que nós utilizamos para agrupar as línguas segundo troncos e segundo famílias, e para indicar que elas têm uma ancestralidade em comum. Por exemplo, as línguas do tronco indo-europeu, elas são organizadas em famílias. Você tem, por exemplo, a família germânica, onde tem o inglês, onde tem o alemão, o holandês, etc. E você tem a família românica, que é onde tem o português, o espanhol, o francês. Então, na tipologia linguística, quando a gente fala de família linguística, a gente fala de línguas que têm uma ancestralidade comum e que são parecidas entre si. Então, as línguas da família românica são muito mais parecidas entre si do que com línguas de outra família, ainda que seja do mesmo tronco. Então, o português parece muito mais com o espanhol do que ele parece com o inglês ou com o alemão, e assim por diante. E já que a gente não está falando só de língua, a gente está falando de cultura, como a gente fala de ancestralidade comum, vieram de um mesmo povo originalmente, vão haver semelhanças culturais também, né? Pensando nos portugueses e nos espanhóis, os portugueses são muito mais parecidos com os espanhóis, né? O pessoal da Península Ibérica é muito mais parecido do que com o resto da Europa, por exemplo. Até mesmo na América Latina, né? Os falantes de português e de espanhol, os brasileiros têm muito mais em comum com o resto da América Latina do que tem em comum com os Estados Unidos ou com o Canadá, por exemplo, né? Então vão haver semelhanças quando nós falamos não só de línguas, mas como de culturas que são da mesma família linguística. E a língua tucano, ela é falada primariamente na região da bacia do rio Uaupés. O Uaupés é um tributário do Rio Negro, está em destaque aqui no mapa, né? Esse é o rio Uaupés, e ele vem desembocar aqui no Rio Negro. E essa região da bacia do rio Uaupés, ela é situada na fronteira entre o Brasil e a Colômbia. Nesse mapa eu estou destacando o lado brasileiro, mas você vai ver que o rio continua para cá, né? Para a Colômbia. Então, os tucanos, eles vão estar aí no Brasil e na Colômbia. É a região
que o Ronaldo mencionou na apresentação, que eu morei em São Gabriel da Cachoeira, fica aqui, ó, na região que é carinhosamente conhecida como a cabeça do cachorro, por causa desse formato aqui, né? Noroeste amazônico. As línguas da família tucano, elas são tradicionalmente divididas em 3 ramos: o ocidental, o central e o oriental. Aqui nessa imagem, nós temos o mapa da Colômbia, né, com a divisão de estados da Colômbia, e você vai ver que as famílias do ramo oriental e central, então esse verde mais claro são as famílias do tucano central, esse verde intermediário são as do tucano oriental. A língua e o povo do qual nós estamos trabalhando, ela faz parte do ramo oriental da língua. Você vai ver que eles estão todos aqui, ó, nessa mesma região de fronteira, né, da bacia do Alpes. Inclusive esse estado da Colômbia, no qual a maioria dos tucano do ramo central e do ramo oriental estão, se chama inclusive estado do Valpés. Já as línguas do ramo já as línguas do ramo oriental, perdão, elas são faladas aqui, ó, na bacia do Caquetá e na bacia do Putumayo, né? Vai ser na fronteira da Colômbia com o Peru e na fronteira da Colômbia com o Equador. Então elas são um pouquinho mais longe. O povo tucano em si, ele tem, segundo os dados do IBGE e do DANI, o DANI é o equivalente ao IBGE da Colômbia, né? Você tem 1.325 pessoas ao total, segundo a última pesquisa, que são da etnia tucano, se identificam como tucano, dos quais 6.250 residem no Brasil e 4.075 residem na Colômbia. Então, tem um pouco mais de 10 mil tucano, um pouco mais de 6 mil do lado brasileiro, um pouco mais de 4 mil do lado colombiano. Com outros povos da família vai ser o contrário, vai ter um pouco mais na Colômbia do que no Brasil, e assim por diante. Agora, o número de falantes da língua tucano, a estimativa feita pelo Instituto Socioambiental é de que ela seja muito superior ao número das pessoas da etnia tucano, né, chegando a cerca de 20 mil, sendo quase o dobro dos membros da etnia tucano. E a razão para isso é uma das primeiras questões que eu quero tocar, né, entre os aspectos linguísticos e culturais que a gente quer destacar. Eu vou destacar 3 questões. A primeira delas são os aspectos socioculturais que vão explicar por que tem tanta gente que não é tucano, mas que fala tucano. Tem 2 questões principais que explicam por que tem tanta gente que não é tucano, mas que fala tucano. Em primeiro lugar, é que o tucano é uma das línguas francas do Alto Rio Negro. Então, toda aquela região ali do noroeste amazônico, né, e passando para a região da Colômbia, é conhecida como região do Alto Rio Negro. E nós temos ali nessa região, atualmente, pelo menos 28 etnias indígenas distintas habitando nessa região, das quais pelo menos 20 seguem utilizando a sua própria língua. Então, o Alto Rio Negro é uma região muito multicultural e muito multilingüe. E por causa disso, uma vez que esses povos já têm interagido nessa região há séculos, até milênios antes da chegada dos europeus no continente americano, isso faz com que seja exigido que eles tenham alguma língua de contato. E eu falo isso porque hoje a maioria dos indígenas acaba utilizando o português como língua de contato, né? Então você teve, por exemplo, recentemente uma organização dos indígenas em Brasília, uma manifestação dos indígenas em Brasília contra a PEC do marco temporal, por exemplo, e eles em geral se comunicam em português, o que possibilita um tucano do Alto Rio Negro conversar com alguém, por exemplo, do Xingu, da terra indígena do Xingu, é o fato deles compartilharem o português. Mas muito antes do português entrar aqui, de servir como língua nacional e, portanto, como língua de contato, eles já tinham que ter alguma língua que eles usavam para o contato. E eles escolheram várias delas. E para os grupos da família tucano, né, para aqueles que são membros dessa família linguística, bem como outros, como os Rúpida, como os Tariana, que têm um contato muito constante com os tucano, a língua que foi escolhida para isso foi justamente o tucano. Né? Então você tem os Rúpida, que são da família tradicionalmente chamada de Macu, mas que é um termo um pouco pejorativo. Então eles têm
proposto outros, como Nadahup, né? Então você tem a família Nadahup, você tem a família Arawak. Então, membros de outras famílias linguísticas falam tucano, né? Mas especialmente os da família tucano, falam a língua tucano como língua de contato. Então, ela é uma das línguas francas do Alto Rio Negro. Então, por que tem tanta gente que não é tucano e que fala tucano? Bom, porque o tucano é utilizado por outros povos, por outras etnias, como língua de contato. Existem outras, inclusive o município de São Gabriel da Cachoeira tem oficialmente 3 línguas indígenas como línguas cooficiais, junto com o português, né? O português é a língua oficial de todo o Brasil, mas o município de São Gabriel da Cachoeira, especificamente, tem o tucano, o baniwa e o nhingatu, que é a língua geral que vem do tupi, que são faladas e são tratadas como línguas oficiais, né? Uma lei foi passada no início dos anos 2000 fazendo isso. Na prática não funciona muita coisa, mas existe a lei, né? Existe a possibilidade, existe o reconhecimento do prestígio dessas línguas na região. Então, eles falam tucano, então povos de outro, pessoas de outro povo, né? Os Rúpida, por exemplo, na adolescência, eles são mandados para uma aldeia tucano, ficam numa comunidade tucano para aprender o tucano, justamente por causa do contato. Mas além disso, a gente tem uma outra questão cultural que influencia e que incentiva as pessoas a aprenderem tucano, que é a questão da exogamia linguística. Exogamia é o termo antropológico tradicionalmente atribuído às sociedades nas quais é considerado incesto casar-se com outro indivíduo do mesmo grupo. E no caso do Alto Rio Negro, as fronteiras étnicas são definidas de acordo com a língua de cada grupo. As línguas, portanto, são marcas identitárias. Basicamente, um tucano não pode, pelo menos tradicionalmente na cultura, eu conheço alguns casos que burlam essa regra, mas pelo menos tradicionalmente na cultura, um tucano não pode se casar com outra pessoa da mesma etnia. Então, ele tem que se casar com pessoas de outros grupos. Isso faz, na prática, com que grupos diferentes morem perto. Um exemplo é a terra indígena do Balaio, que o Ronaldo citou, o professor Ronaldo citou, que eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes. Na terra indígena do Balaio, você tem o rio Balaio, a razão pela qual a terra indígena tem esse nome, e você tem de um lado do rio uma comunidade de tucanos e do outro lado uma comunidade de bessanas. E o que acontece é que as pessoas de um lado se casam com o do outro e vice-versa. Porque não é considerado incesto casar-se com as pessoas da sua própria língua, da sua própria etnia. E isso faz com que você tenha um multilinguismo muito grande, né? Você faz com que você tenha muitos indivíduos que falem várias línguas. Você já vai falar a sua língua materna mais a língua da sua mãe, né? Então, a língua da casa geralmente é a língua do pai, nesses contextos. Você vai falar a língua do seu pai, a língua da sua mãe, mais a língua nacional. Então, a maioria dos indígenas do Alto Rio Negro fala umas 3 línguas, né? Ou 4, dependendo da etnia. E isso é uma prática cultural, mas que tem forte influência na língua, tanto na atitude dos falantes com respeito à sua própria língua, quanto na própria vitalidade linguística. Por um lado, isso gera um forte apego aos detalhes distintivos da sua própria língua. Então, como a língua é uma marca identitária, os tucanos são muito mais resistentes a variações linguísticas. A gente que é falante de português, quando a gente se depara com alguém, por exemplo, com um sotaque ou com regionalismos diferentes dos nossos, a gente pode ter várias atitudes. A gente pode achar bonito, a gente pode achar feio, a gente pode achar curioso, a gente pode ter dificuldade de entender. Depende. Cada um vai ter reações diferentes. Mas eu não vi, em falantes de português, a mesma reação que eu vi, por exemplo, com tucanos. Porque quando o tucano se depara com uma outra variedade, e nem tem tantas no tucano, e as variedades não são tão sentidas quanto as variantes regionais do português, por exemplo. Mas os tucanos, quando eles se deparam com uma variedade, vou dar um exemplo simples. A palavra arcó, que é água, em algumas comunidades ela é pronunciada como orcó. E eu aprendi arcó porque eu aprendi lá na terra indígena, no Balaio, primariamente. Então, se eu vou encontrar com alguém que fala orcó, a forma de corrigir que a pessoa tem para mim é assim: não, isso que você está falando não é certo. Quem te ensinou assim? Você está falando errado? Esse não é o tucano certo. Tem um outro colega linguista que ele trabalhou também na elaboração, né, de material didático. Ele trabalhou junto com a comunidade do Balai e produziu um material para alfabetização lá.
E, obviamente, o objetivo dele não era só alcançar aquela comunidade específica, né? Quando ele conseguiu o apoio para imprimir, ele imprimiu e distribuiu por tantas comunidades quanto ele pôde. E uma vez ele encontrando com um professor de uma outra comunidade, o professor virou para ele e falou assim: Ah, você é aquele linguista que fez aquele material? Ele disse: Sou. E, rapaz, muito legal o que você fez, mas está tudo errado. Ele disse: Está tudo errado? É. Senta comigo. Ele sentou com o professor, falou: Me mostra o que está errado. Ele mostrou: Nessa página tem essa palavra aqui. Ele foi anotando. Nessa página tem essa aqui. Nessa tem essa aqui. Aí ele anotou: Ah, beleza. Qual mais? Ah, não, é só isso mesmo. Eram umas 3 palavras, a diferença era de uma vogal, mas a atitude do tucano era assim: não, tá tudo errado. Por quê? Porque como a língua é parte da sua identidade, ele é muito mais apegado aos detalhes da língua. E isso tem implicações para o fato, isso tem implicações para a vitalidade linguística. Uma das dificuldades, eu ajudei a trabalhar, né, com o material didático, uma das dificuldades é que o tucano não tem, por exemplo, uma ortografia padrão ainda. Pelo fato de que a ortografia que é desenvolvida por um linguista com uma comunidade não é aceita pelas outras. Então você tem pelo menos umas 4 ou 5 ortografias diferentes que eu já vi do tucano e ainda não teve um movimento para uniformizar elas. E uma das dificuldades é essa, que eles são apegados à sua própria língua por causa desse caráter identitário dela. E por outro lado, essa estrutura da exogamia linguística cria uma interação entre as línguas que é complexa e instável. Complexa porque você vai ter várias línguas convivendo no mesmo ambiente, e uma língua vai influenciar a outra, você vai ter empréstimos de uma língua na outra, assim por diante. Mas instável porque quando você tem 2 línguas dividindo o mesmo espaço, a tendência é que aquela que tem mais prestígio social vá aos poucos suplantando as outras. E o tucano fez isso com muitas línguas. Tem muitas línguas, tem muitos povos que foram tucanizados. Tem muitas línguas da família tucano que hoje deixaram de ser faladas, porque eles passaram a adotar só a língua tucano, que é a que tem mais prestígio. Isso aconteceu com os arapaços, com os milite tapuia, e até com gente que não é da família tucano, como os tariana. Tariana é uma língua da família arawak, mas que hoje praticamente não é falada, porque eles convivem com os tucanos lá na comunidade do Iauaretê, e pouco a pouco o tucano foi tomando prevalência. O mesmo acontece hoje com a introdução do português. O português está pouco a pouco suplantando o tucano em algumas comunidades. Então, você tem uma questão cultural, que é da cultura deles, mas que tem reflexos para a vitalidade da própria língua. Mas até agora eu tenho falado primariamente sobre questões, o foco tem sido em questões mais culturais, mas me voltando para aquela que é a minha formação, né? Indo para as questões mais propriamente linguísticas, que têm marcas culturais, uma coisa interessante que mostra essa interação da língua e da cultura é o sistema numérico tucano. O tucano tem esses numerais aqui que você está vendo. Nika, Pá, Itiá, Baparitessé, Nikamukassé e Pâmukassé. Ele tem esse, e basicamente são esses os numerais. Aqui em tucano você tem uma diferença do inanimado para o animado, né? Inanimado sendo basicamente as coisas que não têm vida, objetos, coisas, enquanto os animados são para seres, né? Pessoas, animais, seres mitológicos e assim por diante. O sistema numeral do tucano, o sistema numérico do tucano, ele é quinário, né? Ele é de base 5. O português, a nossa cultura, na verdade, não é só português, mas a nossa cultura utiliza o sistema de base 10, então nossas contagens matemáticas são todas com base 10. O sistema numérico do tucano já é de base 5. Na tipologia linguística, essa é uma das bases comuns, porque ela tem uma base fisiológica, né? Ela tem uma base biológica, já que a gente está falando de transversalidade. Por que se utiliza a base 5? Por causa dos 5 dedos da mão. Essa é a motivação. E, inclusive, o numeral 5, ele é formado das raízes Niká, que é 1, e Amunká, que é mão. Então, se você voltar para cá, ó, 5 é uma, que é o mesmo de 1 aqui, Niká, e Amunká, que é mão. Então, é uma mão. Você vai ter o Sé, que é o final de inanimado, e Urano, que é o final de animado, mas é basicamente uma mão. Esse vai ter 10. 10 é o quê? Pá, Munká, ou seja, 2 mãos. Os numerais que eu mostrei agora há pouco, no slide anterior, eles são os mais simples de serem ditos,
Por isso eles são comumente utilizados até hoje. Agora, para os demais números, a maioria dos falantes de tucano hoje usa empréstimos do português ou do espanhol. Por quê? Porque as formas originais em tucano elas são muito longas. Por exemplo, dá para falar 14 em tucano sem usar empréstimo do português? Dá. Mas 14 seria isso aqui, ó. Plamunká, Nicadapoká, Baparitissé, Picari. 2 mãos e 4 dedos de um pé, literalmente. Por quê? Por que você tem uma estrutura tão longa e tão complexa? Porque a verdade é que na cultura tucano e para o dia a dia deles, eles não tinham necessidade de usar contagens muito elevadas no dia a dia. A necessidade de se precisar um número muito grande não aparecia tanto. Então, no dia que você precisasse, você usava expressões como essa aqui. Só que a partir do contato dos tucanos com a nossa civilização, a partir da necessidade, por exemplo, de se usar dinheiro, né, você passou a precisar de fazer uma contagem com números mais exatos e maiores. E como coincidiu a necessidade do uso de números mais altos com a chegada da nossa cultura, embora eles pudessem ter criado um sistema próprio a partir do tucano, em algumas línguas, alguns povos tomam essa decisão a partir do momento que eles têm contato com algo de fora que eles querem incorporar na cultura, eles criam as suas próprias palavras para isso. Mas como eles receberam da nossa, foi muito mais fácil pegar o empréstimo. Né? E a gente nem pode julgá-los por isso, porque é basicamente a atitude que nós temos quando nós temos contato, por exemplo, com o avanço tecnológico que chega para a gente com um termo em inglês, a gente simplesmente adota o termo em inglês. A gente podia aportuguesar as coisas, a gente podia falar em sítio, como os portugueses falam, né? Mas a gente fala em site, a gente podia usar apagar, mas a gente usa deletar, e assim por diante. Né? A gente pegou as expressões do inglês, mesmo jeito que a gente faz isso, quando chega um conceito novo, ou um item novo, a gente usa tablet, ao invés de inventar um nome em português para isso. Da mesma forma, os tucanos preferiram fazer o empréstimo. Então, eles continuam usando os numerais da sua língua, eles continuam usando esses aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 10 são usados o tempo todo no dia a dia tucano. Mas quando eles precisam de citar um outro número, mesmo que eles estejam falando em tucano entre si, eles citam o empréstimo do português, no caso dos tucanos no Brasil, ou o empréstimo do espanhol, no caso dos tucanos que moram na Colômbia. Então, a razão pela qual eles têm um sistema de base 5 é uma razão biológica. A razão pela qual eles não precisavam de mais do que 5 e não desenvolveram espontaneamente mais do que 5 é uma questão cultural, para eles não era necessário. E no momento em que eles têm contato com a nossa cultura e precisam disso, eles acabam pegando o empréstimo. Então você tem empréstimos do português na fala deles, nos números, por causa disso, por causa de uma questão cultural. Então a língua está cheia de empréstimos de português, porque eles não sentiram antigamente necessidade de implantar uma coisa dessa. Uma outra questão que é interessante e que mostra essa interação entre língua e cultura, ou como existem questões culturais que ficam marcadas nas estruturas da língua, são sufixos verbais. Os verbos em tucano, eles recebem flexão de tempo, de evidência e de concordância. Basicamente, a distinção temporal para os tucanos é entre presente, passado recente e passado remoto. Isso quer dizer que os tucanos não podem falar sobre o futuro? Eles podem. Mas quando eles falam futuro, eles usam um verbo auxiliar, né? Como eu vou fazer, em português, né? Que a gente pegou o empréstimo dos verbos de construção com will, em inglês. Então, você tem um verbo auxiliar para isso. O próprio fato de você ter um verbo auxiliar já mostra que na cultura tucano já não se pensa tanto sobre o futuro, assim, isso é verdade. Os tucanos, em geral, são a marca da cultura. Convivendo com eles, você vai ver que eles são muito menos preocupados com o futuro do que com a gente.
Vocês têm comida para hoje, tá ótimo. A hora que faltar amanhã, a gente vai trabalhar para amanhã. Não tem a cultura de ficar acumulando para o futuro. Não. Isso é uma coisa muito da nossa cultura, de se preocupar demais com o futuro. Eles vivem mais no presente. Curiosamente, quando a gente fala que tem duas distinções no passado, isso pode dar a impressão de que essa é uma cultura que valoriza muito o passado, mas é justamente o contrário. Os tucanos têm um foco muito grande no presente, em viver o presente. E aquilo que eu estou traduzindo como passado recente, passado remoto, ele, na verdade, a distinção não está em uma marca de tempo específica. Então, não é assim, se uma coisa aconteceu ontem, eu uso passado recente, e se for a partir de semana passada, eu uso passado remoto. A distinção não é tão clara assim em termos de tempo. É porque ela carrega mais uma marca aspectual, é mais ou menos assim. Passado recente são todos os eventos que aconteceram perto o suficiente de hoje para ter uma influência no que eu faço hoje. E passado remoto é aquilo que já não é mais tão relevante para os assuntos de hoje em dia. Então, seria mais passado relevante. O passado recente é mais o passado relevante. E o passado remoto é aquele que não tem tanta relevância para o presente. Já aconteceu há tanto tempo atrás que já não faz mais tanta diferença. São as coisas mitológicas e assim por diante. Então, na verdade, quanto mais próximo do presente, mais importante é alguma coisa. A concordância com o sujeito, então, como o português, o tucano tem concordância com o sujeito. Só que a concordância com o sujeito, ela envolve, além de pessoa e número, como tem em português, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, né? Diferença entre singular e plural. Ela também tem marcas que estão relacionadas com as questões da animacidade, né? Que é aquela questão de distinção entre animado e inanimado, distinção entre coisas e seres, e relacionadas a gênero. Então você tem marcas no verbo que dizem se é um homem que está falando, se é uma mulher que está falando, se quem fez a ação era um homem, se quem fez a ação era uma mulher. E o mais interessante, já que a gente está destacando essa questão da cultura, são as coisas que nós chamamos de marcas de evidencialidade. Essencialmente, um falante de tucano, ele tem sempre que dizer, quando ele fala qualquer frase, em qual evidência ele se baseou para fazer uma determinada afirmação. Você tem 4 tipos de marcas de evidencialidade, né? Ou 4 tipos de modalidade. Você tem a modalidade vista, que é aquela que indica que uma situação foi vista pelo locutor. Então, se eu vi aquela ação acontecendo, eu uso a modalidade vista. Você tem a modalidade sentida, que indica que o locutor percebeu com outro dos seus sentidos que não a visão, que a ação aconteceu, ou seja, ele ouviu a ação sendo praticada, por exemplo, ou ele sentiu a ação, no caso de um verbo de estado psicológico, por exemplo, ele sentiu saudade, ele lembrou, ele pensou, coisas do gênero. A modalidade reportativa indica que a situação foi vista ou sentida por outro, né? Seria o equivalente de eu ouvi dizer que, ou dizem que. Inclusive, os tucanos fazem esse tipo de marcação quando eles falam português. Aconteceu assim, 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 diz que. Né? Eles falam em português, dizem que foi assim, ou diz que foi assim. E você tem a modalidade dedutiva, que indica que a situação não foi vista nem sentida por ninguém, mas que o locutor está deduzindo agora que aquilo aconteceu, baseado em algum rastro, em alguma marca, em algum sinal, e assim por diante. Então, só para mostrar como é que funciona o paradigma. Então, você tem aqui, por exemplo, a modalidade vista, né? Então, você tem os sufixos no presente, variam de acordo com a terceira pessoa do singular. Se for terceira pessoa do singular masculino, o sufixo é mi. Se for terceira pessoa do singular feminino, o sufixo é mó. Se for terceira pessoa plural, o sufixo é má. Se for primeira pessoa, segunda pessoa ou inanimado, é o mesmo sufixo, é uma laringalização. E você vai ter o mesmo para o passado recente, para o passado remoto. A sentida, você também vai ter a mesma diferença de paradigma do presente, do passado recente, do passado remoto. Então você vai ter, o tucano, como o português, ele vai ter várias declinações, né, do verbo. Você vai ter a dedutiva. A dedutiva, interessantemente, você não tem o presente. Se você está deduzindo agora que algo aconteceu, tem que ter um deslocamento
entre o uso da dedutiva e o que aconteceu. O mesmo vale para a reportativa. Você não pode usar a reportativa para algo que está acontecendo no presente, você tem que usar, porque alguém teve que te falar, né? Teve espaço entre alguém te falar que aquilo aconteceu e a coisa acontecer, então você não tem a modalidade reportativa no presente. Eu mostrei os paradigmas, mas deixa eu mostrar com um exemplo o que isso quer dizer na prática. Então, a frase o cachorro roubou o peixe, então, a mesma frase, o mesmo verbo, o mesmo sujeito, a mesma situação, o mesmo tempo, né, no passado, ela tem 4 formas de ser dita. Eu posso dizer Diaya, Wai, Yahami, que é o cachorro roubou o peixe na modalidade vista, ou seja, se eu vi o cachorro roubando peixe, Diaya, Wai, Yahami, eu vi ele roubando peixe. Agora, se eu disser Diaya, Wai, Yahasi, eu estou dizendo que o cachorro roubou o peixe, mas eu não vi. Talvez eu ouvi o barulho, né? Tinha o peixezinho em cima do giral, eu ouvi o barulho do giral caindo, eu ouvi o barulho das patas do cachorro saindo. Então eu posso dizer, Yahassim, né? Eu ouvi o barulho, eu não vi acontecendo. Ou então eu posso dizer, Yayu, Wai, Yahapim, o cachorro roubou o peixe dedutivo, né? Porque eu cheguei em casa, o peixe estava em cima do giral, eu não vi mais o peixe lá, então eu deduzo que alguém levou, talvez eu veja as marcas na areia de patas de cachorro, então eu não vou poder usar nem o visto, nem a modalidade vista, nem a modalidade sentida. Eu tenho que usar a modalidade dedutiva. Ou eu posso dizer também, Diaya, Wai, Yahapu. O cachorro roubou o peixe na modalidade reportativa, ou seja, alguém me contou que o cachorro levou o peixe. Alguém falou, ih, rapaz, vai lá na tua casa, porque o seu cachorro levou ele embora. E aí, se alguém te perguntar no caminho, por que você está voltando para casa? Ah, porque o cachorro roubou o meu peixe, né? E aí, o aí, né? O cachorro levou o meu peixe embora na modalidade reportativa. Pera. Tem só uma questão que eu preciso ajeitar aqui nos slides que eu acho que tá. Deixa eu voltar para cá. Tem mais uma questão, já que sobrou o tempo. Tem mais uma questão que vale a pena destacar, que é a questão da classificação nominal. Eu mencionei isso por alto quando eu falei agora, né, tanto dos numerais quanto dos sufixos verbais, mas a classificação nominal em tucano ela é um pouquinho mais complexa do que a classificação nominal do português. Porque além de você ter divisão, em português você só tem 2 gêneros linguísticos, que é o gênero masculino e o gênero feminino. Ele é inclusive usado para coisas, né? Eu falo a porta, eu falo o teto e o chão, né? Eu uso masculino e feminino, inclusive para coisas. Em tucano, não. Eu tenho uma primeira divisão, que é a divisão entre animados e inanimados, a divisão entre seres e coisas, e eu tenho depois uma subdivisão, né? Nos animados eu tenho a subdivisão entre masculino e feminino, que é a mesma do português, mas nos inanimados, eu tenho uma divisão de acordo com forma física. O que é isso? Em tucano, os objetos, eles são classificados de acordo com a sua forma. Então, eu tenho um sufixo diferente para cada uma das formas. Então, você tem o ga, que é uma forma mais roliça, mais arredondada. Você tem o g, que é algo mais retilíneo. Você tem o a, para coisas com formato de abóbada. Você tem o u, para coisas com formato tubular e oco. Você tem urá, para coisas com forma de lago, e você tem uru, para coisas com forma de panela. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro do que eu estou falando. Então, por exemplo, pegar o que nós estamos chamando de forma roliça. Você vai ter unhungá, que é o abacate. Então, uma forma mais ou menos redonda. Você vai ter frutas, né, como abacate, como a pupunha, unengá. Né? Você vai ter pedra, que é mais ou menos arredondado, taga. Você vai ter barriga, que é paga. Você vai ter mandioca, que é quigá. Então, você vê que a forma arredondada é uma coisa um pouco mais geral, né? Não é exatamente redondinha. Né? Serangá, que é o abacaxi, ele é um pouco mais comprido, mas é arredondado. Né?
pimenta, cupinzeiro. Então, não é só para frutas, né? Você vai ter, por exemplo, burtuanga, que é o cupinzeiro, que também tem mais ou menos essa forma. Já a forma retilínea é usado para árvores, por exemplo, né? Como yukuga. E aí você tem, eu falei do unhungá, que era abacate, e você tem a mesma raiz, só que unhungá é o abacateiro. Né? Então você vai ter yukuga, que é a árvore. Você vai ter arinhã, que é pé de cana, né? Então coisas que são com formato mais retilíneo, cunha, que é rede, né? Rede de dormir, no caso, que é mais ou menos retilíneo. Você vai ter um outro sufixo diferente, que é as coisas com a forma de abóbada, né? Esse formato assim. Então, árvores que tem mais ou menos esse formato, como o engazeiro, né? Nós temos duas fotos do engazeiro, né? Uma de fora e uma de dentro, que é merewa. Então, você tem realmente aquele formatozinho de abóbada. E outros objetos, sioma, com a peneira, a puniwa, um monte de folhas, mercauã, que é o formigueiro da maniwara, né? Então você vai ter coisas com formato, mas assim, a forma tubularioca, como a zarabatana, burpuan, a percauan, que é a espingarda, comeuan, que é o bote de alumínio, peruan, que é o bote, que é o coxo de caxiri. Então, coisas com formato mais ou menos tubular e oca. Forma de panela. Então, você vai ter. A forma de panela é interessante, porque você vai ter isso usado tanto para panela em si, então, variando de acordo com o material dela. Então, você tem cometã, que é a panela de metal, e você tem kiputa, que é a panela de cerâmica. Então, come é metal, panela de metal. Kipu é o nome desse barro específico. É uma panela de cerâmica, é kiputa. Mas você vai ter, por exemplo, peruta, que é a panela de caxiri. Caxiri é a cerveja feita da mandioca. Então, ele tem esse nome por causa do conteúdo. Quando você guarda o caxiri numa panela, ele é chamado de peruta. Então você tem biata, que é campira, que é um prato tradicional, que é feito com bastante pimenta, e significa literalmente panela de pimenta. Você tem a forma de lago, que é usado basicamente, né, para topônimos, né, para lago de alguma coisa. Então você tem Birtara, que é lago, e você tem Doera, que é lago da traíra. Então, você tem o nome de um lago específico. Ele usa essa forma. E é interessante, já que a gente está falando da interseção entre língua e cultura, uma coisa interessante é que você vai reparar que essas formas que são destacadas, elas dizem muito sobre a cultura material dos tucanos. Você vai ver que elas são usadas, em geral, para classificar coisas da natureza ou para classificar coisas do dia a dia deles, né? Então você vai ter forma roliça e abóbada e retilínea, que são usadas primariamente para coisas que se encontram na natureza, de lago, e você vai ter a tubulario, que é de panela, que são usadas primariamente para coisas que eles mesmos fazem. E, obviamente, quando você tem, por exemplo, a peneira, que se parece com o formato do engazeiro, ela vai receber o mesmo sufixo. Você está comparando coisas manufaturadas com coisas que você encontra na natureza. Então, essa classificação ela é uma classificação cultural, do jeito que eles enxergam as coisas. Mas isso vai ter reflexos na língua. Né? Não só na formação das palavras, mas, por exemplo, quando você for usar um demonstrativo, como até, que é este, uma coisa que está perto, dependendo do que estiver perto, da forma, você vai ter um paradigma. Então, se for uma coisa animada, você tem Aran, se for né, masculino, se for uma mulher que está perto de você, Atigó. Se for uma coisa redonda, Atigá. Se for uma coisa retilínea, Atigã, assim por diante. Né? Então você vai ter essa visão deles, vai influenciar no sistema linguístico. Então você vai ter um sistema de conjugação nominal que é baseada nessa classificação de forma física. E, bom, então, para fechar, algumas considerações finais antes da gente passar para a resposta, né, aos questionamentos aí que estão surgindo. Então, a ideia foi de eu destacar só algumas coisas da língua e da cultura do tucano, justamente para vocês perceberem como existe essa interseção entre elas, né, essa interatividade entre elementos da cultura
que influenciam a língua, elementos da língua que são marcados pela cultura e que influenciam a maneira dos tucanos verem o mundo. O tucano não pode só passar uma informação para você, ele tem que dizer de onde ele conseguiu aquela informação. A marca de evidencialidade está em todas as falas dos tucanos, absolutamente todas. Então, é interessante como a cultura molda a língua e como a língua acaba afetando a cultura. Então, algumas das referências que nós utilizamos aí. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês. Temos algumas perguntas aí, Ronaldo? Deixa eu ver. Sim, temos algumas perguntas aqui no chat, né? Tem algumas minhas também, né? Tá, ótimo. Eu vou começar com o pessoal do chat. Tem uma pergunta aqui do Gabriel Dias, que ele relaciona aqui sobre Tupi-Guarani, mas eu imagino que ele devia estar se referindo ao tucano, né? Ele pergunta o que é batata na língua tupi. No caso desse é língua tucano, ele devia estar querendo dizer, eu imagino, depois se ele quiser utilizar o chat para confirmar se é isso mesmo, né? Dentro daquelas categorias, né, de formas físicas, né, qual que seria classificado batata? A batata é redonda. É redonda, né? Ela utiliza o redondo. Você provavelmente vai utilizar o retilíneo se você falar de batata frita, mas a batata, como ela é utilizada, ela provavelmente usaria o sufixo "ga". Ok. Eu não sei se era exatamente isso, Gabriel, se ele estiver aí, né, ouvindo a gente, né? Se caso quiser utilizar o chat para né, confirmar se era realmente essa minha interpretação está Pelo que ele correta. falou. Ótimo. Agora eu vou passar aqui para a pergunta da Renata, né? A professora Renata faz um cumprimento inicial, né? Obrigado. Deixa eu ler aqui, então. Primeiramente, gostaria de agradecer por sua fala, Braulio. Mesmo sendo da área de letras, conheço muito pouco sobre línguas indígenas e fiquei encantada com os aspectos do tucano que você apresentou. Vi que temos alunos no ensino médio integrando na sala. Pensando neles, acho que seria bacana falar um pouco sobre a relação entre língua e cultura, o que alguns aspectos do tucano revelam sobre as culturas que utilizam essa língua, né? Eu imagino que você acabou respondendo um pouco disso no final da sua fala, mas se quiser, né, assim, ampliar um pouco mais e comentar, né? A Renata até comentou isso. Bom, mas assim, para começo de conversa, muito obrigado, Renata, né? Realmente a gente acaba falando muito pouco das línguas indígenas, né? Na faculdade, infelizmente, né? A gente trabalha, né? Eu, o Ronaldo, os outros colegas lá do laboratório, né? Da UFMG e de outros laboratórios de outras faculdades, a gente tem tentado trabalhar para mudar isso, né? Justamente para tentar propagar o conhecimento das línguas indígenas no Brasil. Mas o objetivo da fala foi tentar justamente relacionar alguns aspectos da língua com a cultura e como as coisas se influenciam mutuamente. Tá certo, deixa eu ver se apareceu mais alguma pergunta aqui depois disso. Ok. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, eu tenho duas perguntas, na verdade, professor Braulio, que é o seguinte, né? Uma é que me chama muito atenção essa questão do tucano, né, de ser a língua de contato, né, em detrimento do Inhegatu, né? Então, assim, eu não sei, talvez esteja extrapolando um pouco essa questão de linguística e cultura, né? Mas se teria uma razão específica para ter sido o tucano escolhido como língua de contrato, né? Se tem alguma razão histórica ou de proximidade das línguas, você saberia apontar, né, o motivo de ter sido essa língua a escolhida no lugar, por exemplo, do Inhegatu, que era a língua, né, utilizada aí de um contato mais abrangente aí, né? Bom, então, o Nhangatu, ele é falado lá, né? Ele é uma das línguas oficiais do município de São Gabriel da Cachoeira, ele é falado lá, mas ele não é de lá, ele não é do Alto Rio Negro, originalmente. Ele foi levado para lá pelos missionários catequistas, pelos salesianos, especificamente. A ideia, sei lá, 200, 300 anos atrás, a ideia era mais ou menos assim, eles tentaram ensinar o português, mas os povos indígenas recusavam aprender, até que eles viram vantagem nisso. A atitude do governo brasileiro, em algum momento, foi a seguinte: já que vocês querem falar a língua de índio, fala essa aqui.
que teve um camarada que estudou e que fez um dicionáriozinho dela, né? Que é o famoso dicionário do Tupi, que era ensinado aqui no Sudeste. Ah, já que vocês querem falar a língua de índio, fala essa aqui, que é bonitinha, que já tem um livrozinho escrito. Então, eles literalmente introduziram Nhangatu à força lá no Alto Rio Negro. Então, o Nhangatu já é uma língua de contato que foi trazida. O tucano é uma das línguas de contato de antes. E ele provavelmente foi usado pelo destaque dos tucanos em relação aos demais da sua família. Como ela era a família mais numerosa, como ele era o povo mais numeroso, que tinha mais influência, naturalmente se gravita para aquele que tem mais influência, né? É o que acaba acontecendo. Então, no caso da família tucano foi esse. No caso dos Arawak, usam um pouco mais o Baniwa, justamente pelo Baniwa ser a maior Arawak da região. Então, é mais ou menos por aí o caminho, Ronaldo. Ok, antes de eu passar para a minha segunda pergunta, eu vou fazer a pergunta aqui do chat da professora Ana Paula, né? Ela diz o seguinte: Braulio, você poderia falar sobre a literatura dos povos falantes de tucano, narrativas, canções, etc. Há registro escrito desse material? Tem, assim, tradicionalmente, Renata, Ana Paula, né? Tradicionalmente, Ana Paula, os tucanos são um povo de tradição oral, né? Então, entre eles, as narrativas mitológicas, elas eram transmitidas oralmente. Uma coisa muito interessante da mitologia tucano, que eu falei que o foco do tucano é no presente, mas por que eles contam, então, as histórias do passado? Eles têm uma atitude muito utilitária quanto à sua própria mitologia. Dentro da mitologia, está codificado coisas como ensinos, né, para o dia a dia, e está codificado, por exemplo, o saber religioso deles. Muitos dos rituais religiosos que eles fazem, muitos dos... Eles chamam em português de benzimento, eles usam um termo sincrético, mas não tem, é basicamente o ritual xamânico que eles fazem. Os rituais xamânicos, que a gente chama em português de benzimento, eles estão codificados dentro da história. Então eles contam a história, porque dentro da história tem a fórmula que é utilizada na hora que vai fazer o ritual. Então a razão pela qual eles contam as histórias é essa. Por que eu falo isso? Porque já teve trabalho de pessoas para registrar, mas é interessante que o registro dos mitos, eles diferem pra caramba um do outro. Então você tem tucano que diz, por exemplo, que eles vieram do Rio de Janeiro. Né? Você tem um lugar mitológico que é chamado de Lago de Leite, né, que os tucanos eles eram antigamente peixes, né? Sim, eles originalmente vieram dos peixes, eles foram evoluindo. Os tucanos não são criacionistas, eles são evolucionistas, eles são darwinianos, muito antes de conhecer o Darwin. Eles têm a narrativa deles é de como eles foram virando gente à medida que eles foram passando por diversos lugares. E em algum momento da história, eles começaram a mapear o Lago de Leite, de onde eles se originaram, com a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Eu não estou brincando. Se você perguntar para eles hoje, eles falam que eles vieram do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, sou natural do Rio de Janeiro. E quando eu conversava com eles, eles falavam assim, a gente também veio do Rio. O que é o máximo, assim. Porque os registros históricos contam que eles muito provavelmente vieram do lado de lá, vieram da Colômbia para cá, né? Muito provavelmente eles vieram do Oeste, não vieram do Rio de Janeiro. Mas se você perguntar para eles e mostrar, mas eu coletei a história com um assim e com outro assim, eles falam, tanto faz. Não é essa parte importante. Não interessa os detalhes. Não interessa. O que interessa é o ritual. Você precisa manter essa parte aqui. Você não pode mudar, não. As outras, né? As que não são parte do ritual, não fazem tanta diferença. Né? Então, aproveitei o ensejo para falar dessa história. Mas, assim, existem, respondendo melhor, né? Existem, Ana Paula, registros, sim. Você vai encontrar no site da FOINE, eu até citei ele no slide, eu posso compartilhar depois a apresentação, né, com vocês. Eu citei no slide o site da FOINE, que é a Federação dos Indígenas do Alto Rio Negro, e eles têm alguns livros publicados pelos próprios indígenas ou por pesquisadores junto com os indígenas que contam essas histórias. Você talvez até consiga encontrar alguns online.
que conta essas histórias. Tem um documentário, eu posso achar ele aqui, mandar o link aqui no chat, rapidinho. Tem um documentário que foi gravado contando um desses mitos, se chama Pelas Águas do Rio de Leite. Vou ver se eu encontro. Ele está aqui disponível no YouTube. Vou ver se eu encontro enquanto eu falo aqui. Então, tem alguns recursos, sim. Né? Não tem muita coisa, mas tem alguns recursos. Existe uma pressão dos próprios tucanos para a preservação da sua cultura. Então, tem tido interesse para registrar esses mitos, essas narrativas. Né? A parte do meu projeto de doutorado, se eu eventualmente for fazer, né? Se eu for conseguir para eu conseguir, inclusive, o apoio para eu poder ir para o campo, pelo SOAS, né, do Ronaldo sabe de quem eu estou falando, né, pelo pessoal, tem uma agência de fomento do exterior, que uma das coisas que eles têm feito é essa coisa de registro das histórias, né, então se eu entrar para o doutorado, eu provavelmente vou tentar trabalhar com isso, inclusive. Tem mais alguma pergunta? Tem assim, só o registro aqui da Renata, que ela pediu, eu divulguei no chat, mas vou te dar a oportunidade também de divulgar o Laboratório de Línguas Indígenas Africanas da UFMG, no qual você comentou, a gente trabalhou. Se puder compartilhar, talvez, aí, com o link maior, né? Eu compartilhei aqui no chat, mas te deixo a oportunidade aí. Uhum. Eu compartilhei aqui o link do YouTube do documentário do qual eu mencionei. Então, ele tem um documentário sobre a origem dos povos tucano, que eles fizeram com os indígenas narrando a origem do povo. Então, tem alguma coisa registrada sobre as histórias deles, sim. De nada. Bom, eu tenho mais uma pergunta. Deixa eu conferir se não tem mais ninguém que mandou alguma outra pergunta. Depois disso, que eu posso fazer essa minha última pergunta. Se não tiver outras, a gente termina por ela, né? Essa pergunta eu acho que você vai até achar curiosa, Braulio, que eu estava pensando sobre esse sistema do tucano de evidencialidade, né? Que você tem que sempre mostrar de onde você tirou a fonte de informação, né? E a minha pergunta é assim, como que eles lidam com a mentira, né? Ou seja, assim, se tem, por exemplo, assim, né, alguma dessas categorias que eles utilizam mais comumente quando eles vão mentir ou não, eles podem usar qualquer uma dessas categorias. Como que funciona isso? Se tem, assim, tem alguma experiência sobre essa questão? Curiosamente, funciona mais ou menos como funciona na nossa sociedade mesmo. No sentido de, assim, você pode mentir usando a modalidade que você quiser. Você pode dizer, eu vi, eu estava lá e não está. Mas, em geral, se você quer espalhar uma fake news, uma mentirinha, você provavelmente vai usar a reportativa, porque é muito mais fácil você botar a culpa nos outros. Me disseram que foi assim. Mas quem te disse? Não interessa. Né? Assim, eu só ouvi dizer que falam por aí que. Né? Então, em geral, eles vão acabar utilizando, que é a modalidade da fofoca, né? Em geral, é a modalidade reportativa. Dizem que, né? E em tucano, em português, quando os indígenas falam em português, eles usam disque no final, né? Que é essa que vem da expressão dizem que, né? Se você for lá em São Gabriel da Cachoeira, você vai ver muita gente no dia a dia conversando, vai ser assim, assim, disque. Dia tal vai ter esse evento, disque. Diz que eles falam justamente para dizer assim, eu não me responsabilizo por essa informação, né? Eu ouvi dizer que vai ser assim, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Se não aconteceu, o problema não é meu. Então é mais ou menos isso. Se usa geralmente reportativo. Entendi. Deixa eu confirmar se não tem mais nenhuma pergunta. Eu acho que não, né? Bom, professor Braulio, então, assim, em nome da organização, né, da Semana de Ciência e Tecnologia, eu gostaria muito de agradecer a sua apresentação, né, agradecer aí o pessoal, né, que participou, né, que mandou suas perguntas, que esteve aqui presente, né, e eu tenho certeza, né, que a gente sai daqui enriquecido, né, com esse conhecimento que a gente adquiriu hoje, né, e, mais uma vez, é muito grato aí, né, deixo aí contigo, né, as palavras finais aí para a gente encerrar a nossa transmissão. Bom, também só tenho a agradecer, né? Agradeço ao Ronaldo, ao pessoal aí, né? Os organizadores do evento, da Semana de Ciência e Tecnologia, por terem me convidado. Agradeço a vocês por terem prestado atenção, por terem participado com a gente no chat. Muito obrigado. Eu espero que, de alguma forma, tenha despertado
o interesse de vocês em estudar um pouco mais, em conhecer um pouco mais das culturas e das línguas que existem no Brasil, né? Que é uma riqueza cultural nossa, né? Faz parte do nosso tesouro nacional, né? Então, é importante para a gente conhecer. Tá certo. Então, pessoal, eu vou parar aqui então a gravação.